Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 302, a Gênesis capítulo 15, prodígios por ocasião da morte de Jesus. E você percebe que nos encontramos aqui numa penumbra, né? Olha só para você ver a imagem, como está escuro até agora. Que apagaram holofotes aqui. E sem contar as pancadas que eu já recebi nas costas, nos rins, mas não tem problema não. O importante é não se desesperar. E eu sou tão tranquilo com relação a essas situações, eu não me desespero. Eu, como já disse para certos amigos, amigas, se a morte chegar e bater no meu ombro, Luiz Antônio, pois não, vim te buscar. Ah, é? É. Então espera eu colocar esse corpício lá no leito. Mas por que ela vai me dizer assim? Não, para não ferir esse corpício. Deixa eu colocar ele lá no leito. Garanto para você que se eu tiver alguma fruta, eu ainda como uma banana, uma maçã, tomo uma água e corro lá para a cama, deito. Aí você pode me dizer assim: ah, Luiz, você está dizendo isso agora, mas na hora que você vê, como se diz o ditado, na hora que você vê a avó Leontina pela greta, você vai sair correndo. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, sabe que eu não corro. No momento, eu sou muito resistente, principalmente à dor. E sou muito resistente também a desaforo das pessoas, desacato, essas coisas todas. Eu passo por cima. E procuro ter paciência, porque só através da paciência que conquistamos alguma coisa espiritual. Porque aqui na Terra é necessário. Mas o que é da Terra é da Terra. O que é da Terra é perecível. Por mais que devemos valorizar, mas nunca nos apegar, né? Então, compungindo com a morte de seu mestre, os discípulos já estão encerrando aqui já. Seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e ampliado, né? Ou tenham dito que as pedras se fenderam, se abriram, racharam, né? Se fenderam, racharam, se partiram, estrondos e tudo mais naquele momento. A terra estremeceu e tal, eclipse no sol, muita coisa aconteceu naquele momento. Isso não aconteceu nada disso. Nós podemos fazer uma certa colocação com relação ao medo, por exemplo. Você tem que atravessar uma mata de... Vamos pensar por esse lado. Você tem que atravessar uma mata... Eu vou inventar uma historinha aqui, só para ficar melhor. Você está, né, sobrevoando algum lugar assim, alguma mata assim de avião, e o aviãozinho seu teve lá uma pane e pá, você caiu lá no meio do mato, da mata. Uma mata, árvores, 30 metros de altura. Mas você caiu, sobreviveu, e você está ali sozinho ou sozinha no meio da mata.
é dia. Aí você pensa assim, deixa eu caminhar para ver se eu saio dessa mata logo. Então, porque é dia, você está numa boa, como se diz, né, a minha neta. Mas a noite chega, porque você não conseguiu sair da mata durante o dia. A noite chega. E aquela escuridão, você não consegue enxergar um palmo à frente da narina. Você rela numa folha, você pensa que uma cobra está te... Você entendeu? Você escuta um barulho assim de uma coruja. Meu Deus do céu, é assombrada essa mata. É assombrada. Eu escutei o barulho de uma assombração, né? Mexendo comigo e tal. Uma onça rugindo e tal. Toda da imaginação. É emocional, é psicológico. Como que durante o dia você não viu nada daquilo? Se durante o dia depois, né, você volta ali naquele mesmo lugar, você vai descobrir ali os matos que, né, esfregou no teu corpo. Você vai olhar lá no galho da árvore a coruja. Aí você vai pensar assim, mas será possível? Eu achando que era assombrada essa mata, é coruja? É por aí em diante que vai a história. Jesus, olha Kardec dizendo, ó, Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Tá vendo só? Deus que me livre com esse Kardec. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos, né? De que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Pouco ponderado, aquele emotivo, né? Aquele precipitado, aquela pessoa sem bom senso, sem raciocínio. Então é muito emotivo, né? O entusiasmo nele ali tá flor da pele, como aquelas pessoas, ou melhor, igual aquelas pessoas no palanque, eu não vou entrar nesse detalhe, nos palanques de política, né? Então, aquela pessoa que ali anuncia o candidato, mas ele, ele fala tanta coisa a respeito do candidato que isso não é piada não, porque isso não cabe aqui. Mas um amigo meu me contou um dia que ele, participando-se de um comício, mas no princípio, o candidato, ele foi anunciado à plateia ali. E aquele, né, que anunciava ali o candidato, falou tanto a respeito desse candidato, mas tanta coisa a respeito desse candidato, que ao passar o microfone para o candidato pegou para ele. Esse amigo meu disse que escutou isso. Você tem certeza que você falou foi de mim? Analisa para você ver. Nem o candidato não estava sabendo que tinha tantos atributos anunciados ali por aquele fanático, por aquele entusiasta. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esse fanatismo, né? Porque nós temos que entender, se tratando de Jesus, não houve naquele período, né, fenômenos maravilhosos,
fenômenos fantásticos, fenômenos miraculosos, milagres. Não existiu nada disso. Quem interpretou todos os períodos de Jesus como fantástico, milagres, paranormal, são pessoas totalmente sem conhecimento dos desígnios das leis de Deus. Por quê? Porque Kardec, na doutrina dos espíritos, nos esclarece a respeito dos fenômenos naturais, da natureza do espírito, da natureza de Deus. Então, cada qual com a sua bagagem, né? E ainda mais tratando do Cristo. Então, tem uma nota de rodapé aqui que Kardec nos esclarece mais um pouquinho. Há constantemente na superfície do Sol manchas físicas que lhe acompanham o movimento de rotação e hão servido para determinar-se a duração desse movimento. Às vezes, porém, essas manchas aumentam em número, em extensão e em intensidade. É então que se produz uma diminuição da luz e do calor solar. O aumento do número das manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, o que lhes determina o reaparecimento, né, periódico. É muito variável a duração daquele obscurecimento, por vezes. Não vai além de 2 ou 3 horas, mas em 535 houve um que durou 14 meses. Agora pensa bem, uma espécie de um eclipse. 14 meses no ano de 535. Mais que um ano. Um eclipse. Olha que... Mas é um fenômeno natural da natureza, que faz parte da natureza de Deus, da natureza onde nós nos encontramos inseridos. Então não existe nada de miraculoso, maravilhoso, né? Então é óbvio que nós não tratamos aqui de todos os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Não. Aqui ainda não, né? Aqui foi apenas, vamos dizer assim, um breve esclarecimento, um princípio. Até porque no próximo tema, que é na questão de número 56, o tema é aparição de Jesus após sua morte. Aí sim é que muitos prodígios, mas que não são prodígios, veremos. Porque aí tem aparição de Jesus após sua morte, depois desaparecimento do corpo de Jesus. Agora, dentre todos esses fenômenos, não existe milagre,
Ó, aparição de Jesus após sua morte, desaparecimento do corpo de Jesus. Não tem milagre nenhum aqui. Tudo um processo natural das leis da natureza divina. Mas esse tema, aparição de Jesus após sua morte, vai ficar para o próximo dia, para o próximo vídeo.